Olá, Marcelo. Como é que estão as coisas por Brasília, querido? Tudo bem? Olá, meu caro amigo Wallace Rios, tudo bom também? Olá, você que está nos assistindo, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindas ao nosso canal Da Ideia à Luz. E hoje a gente está com mais um programa, a gente vai estrear na realidade um novo programa dentro do canal, né, Wallace? É isso daí. Hoje a gente estreia uma série de livros aqui no canal, onde a gente traz convidadas e convidados para conversar com a gente um pouco sobre as suas publicações, para a gente poder entender melhor sobre esse mundo da literatura da luz e das artes cênicas. Fiquem ligados no canal, a gente já tem uma série gravada por aí e daqui a pouco vai sair tudo bem bonitinho para que vocês possam acompanhar. Então, para todo mundo que está chegando aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, compartilhem e também deixem seus comentários aqui na caixa, embaixo do vídeo, porque para a gente é muito importante, tanto para o autor ou autora que vai estar aqui com a gente, tanto para que a gente possa ter a resposta de vocês e saber quais são os outros livros que a gente pode convidar e outras pessoas que a gente pode trazer para conversar com a gente. Esse é o Da Ideia à Luz, fazendo a sua democratização do conhecimento e levando arte e cultura para todos esses cantos do Brasil de forma gratuita. Esse é o nosso interesse. E se você quiser contribuir com o nosso canal, aqui em cima no vídeo tem um QR Code Pix. Né? Se você já for inscrito no Pix, abra seu Pix, leia esse QR Code e você pode fazer qualquer doação para o canal. E esse dinheiro será muito bem-vindo e a gente fará toda a reversão desse dinheiro para a melhoria do canal, para que cada dia mais a gente possa trazer conteúdos de qualidade para vocês e muito interessantes. E é isso, a gente vai começar Exatamente, essa nova série, cara. Vamos folhear as ideias desses autores. Alguns autores na área de iluminação, mas a gente não vai se restringir somente à área de iluminação. A gente vai restringir, quer dizer, a gente não vai restringir. A gente vai querer saber como funciona a mente desses autores que falam sobre o palco. Então, aqui vocês vão ver autores na área de iluminação, cenografia, figurino, maquiagem, sonoplastia, interpretação, direção e assim vai. O que a gente mais quer é que esses livros possam chegar para todos os estudantes ou para todos os atores e atrizes, para todos os fazedores, homens e mulheres de teatro, e que cada vez mais a gente possa conhecer o teatro como um todo. É assim que eu acredito o teatro, Wallace. Não dá para fazer teatro por parte, ou você faz todo ou você não faz, né? Então teatro é uma arte coletiva, né? Não tem sim, como a gente separar exatamente o que a gente está fazendo, senão a gente não vai mais fazer teatro, né? Pode ser qualquer outra coisa, menos teatro, né? A gente parte para outras linguagens que não sejam apenas o teatro. E hoje, para abrir esse nosso programa maravilhoso, nós gostaríamos de convidar um queridíssimo que eu acho que é a literatura básica de todos e todas que passaram e passam pela iluminação, tem que ler esse livro que a gente vai falar hoje, não é, Marcelo? E aí sim. eu gostaria que você apresentasse o nosso convidado maravilhoso de hoje, Marcelo. Não poderíamos começar melhor, né? Assim, a gente vai começar em alto nível, trazendo um dos autores principais da literatura sobre iluminação cênica aqui no Brasil, com um livro que é referência para qualquer pessoa que está iniciando iluminação, o seu aprendizado dentro dessa área. A gente está falando de Roberto Gil Camargo, professor, iluminador e encenador. Ele realiza pesquisa em iluminação cênica com base em estudos de filosofia, estética, semiótica, análise de discurso e teoria geral de sistemas. Interessado em conhecer a linguagem como sistema complexo de comunicação e produção de signos, realizou mestrado em Linguística na Pontífice Universidade Católica de Campinas. Mais tarde, desejando investigar o estudo dos signos e suas relações com as artes cênicas, matriculou-se na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, onde concluiu o doutorado em Comunicação e Semiótica. A experiência de Roberto Gil Camargo com a iluminação cênica tiveram início na década de 1980 em teatro
e dança, primeiramente com base em estudos de semiótica, e aos poucos foi se ampliando para as outras áreas conexas. Parte de seus estudos sobre função da iluminação provém da abordagem de Ronan Jacobson sobre função da linguagem e de uma bibliografia sobre iluminação que inclui desde Stanley McCandless e Jean Rosenthal até autores mais recentes. Como autor e diretor teatral, iniciou seus trabalhos no final da década de 60, em companhia de alguns nomes que mais tarde se tornariam famosos na televisão, como Paulo Betti, Eliana Ginaldi e Neuza Maria Faro. Seus livros publicados são Função Estética da Luz, Conceito de Iluminação Cênica, Palco e Plateia, um estudo sobre prosêmica teatral, a sonoplastia no teatro, som e luz, e assim vai. E hoje a gente vai conversar com Roberto Gil Camargo. Na realidade, nós vamos chamá-lo para falar sobre todos esses livros, né? Mas hoje, em especial, a gente vai conversar com ele sobre a função estética da luz, esse livro que é referência para qualquer pessoa que quer aprender sobre iluminação cênica. Roberto Gil Camargo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela apresentação, pelo convite. É um prazer, mais uma vez, estar participando da Ideia Luz, que, pelo visto, está se transformando em das ideias às luzes. É verdade. Abriu o leque, o que eu acho ótimo, porque, como você mesmo disse aí, Marcelo, é um conjunto, né, de coisas, né, o palco, né, tanto para a dança quanto para o teatro. Então, realmente você não pode falar de uma coisa sem você recorrer a outra para ficar uma coisa mais completa. Então tá certo, eu acho que só temos a ganhar com isso, nós todos, né? Principalmente o pessoal que está aí nos ouvindo, assistindo e que também está nessa área de cênicas, né? Alunos, professores, pesquisadores, enfim. Essa coisa que eu acho que está indo muito bem esse projeto de vocês. Parabéns, tá? Obrigado. Quero dizer que é um prazer estar aqui na companhia de vocês dois, aí, Wallace Rios. River! Marcelo, nesse trabalho de vocês, nessa parceria maravilhosa que vocês estão desenvolvendo para nós todos. Para a gente que é um prazer tê-lo aqui, assim, grande mestre nosso. E hoje a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso, que eu tenho ele autografado. Babem. Eu tenho ele autografado. Roberto Gil Camargo. Tá ali, né? Tem um ali. Na realidade, o primeiro que eu tive foi uma cópia, uma Xerox. Eu me lembro que você falou isso. Sim, quando eu estava escrevendo o meu TCC, a minha orientadora, que tinha o livro, óbvio, universitário, sem grana, ela copiou e falou assim, toma, esse livro aqui é importante para você. Nossa, eu devorei. Mas diga pra gente, Roberto, como é que surgiu essa ideia de escrever sobre a função estética da luz? Olha, então, eu já tinha uma experiência de teatro, né, que vem desde lá de trás, dos anos 60 e tal, anos 70, e a partir de 1980, mais ou menos, eu comecei a praticar mesmo a iluminação. Eu vinha dando uns espetáculos antes e dando umas opiniões nos espetáculos que eu dirigia e tudo, mas nunca pus a mão na massa mesmo, né? Então, como eu perdi os iluminadores na época, fiquei sozinho, falei, bom, vou eu lá ver o que eu posso fazer. E aí comecei a investigar melhor isso daí na prática, né? Com vários espetáculos e temporadas e tal. E foi isso, quer dizer, eu comecei meio da prática, né? E essa prática foi me empurrando para a parte da teoria, né? Quer dizer, aquele método, né, que você, a partir de uma coisa, você induz outra e tal. E isso foi muito importante, porque os efeitos estavam na minha cabeça, as coisas que eu fazia e as coisas que eu via de outras pessoas, de espetáculos que eu assistia, né, de dança, de teatro. E comecei a pesquisar. Então, esse livro, Função Estética da Luz, eu levei mais ou menos, acho que de 15 para 20 anos para fazer. Uau!
que foi um período Uau. difícil, que eu trabalhava, eu dirigia teatro, às vezes eu também dirigia dança ou fazia iluminação em dança, e ia pesquisando, sobrava um tempinho, eu ia pesquisar e tal. Então foi muito material que eu fui colecionando em caderno, anotando, né? Naquela época não tinha computador ainda, então ia anotando as coisas e foi mais ou menos isso daí. Eu só consegui terminar o livro no final de 98, 99. Essa edição que você mostrou aí, a primeira edição é de 2000. Quer dizer, está fazendo 21 anos que saiu essa primeira edição. Era uma edição que, assim, eu batalhei bastante para conseguir, né? Foi feito com a Lei de Incentivo à Cultura, uma das primeiras, nos primeiros momentos da Lei de Incentivo à Cultura, Link, e eu falei, bom, vou entrar nessa, vamos ver se eu consigo publicar esse livro. Deu certo, consegui um pessoal que fez para mim a parte de editoração eletrônica e montagem de tudo, e muito competente, muito legal, que ajudou bastante. E foi assim, então, depois de uma pesquisa meio demoradinha mesmo, que eu queria escrever, mas eu não achava material, tinha muita dificuldade de encontrar material, traduzindo do italiano, do francês, do inglês, que era um espanhol, que era uma língua que conseguia, né, tinha acesso, e aí fui descobrindo coisas. Aliei a experiência que eu tinha no estudo da linguagem, né, tanto da linguística como da semiótica, falei, vou pegar por aí, que é a minha praia, né, e vou investigar essa linguagem, né, que tem umas características muito próprias, mas que também, como toda linguagem, tem, né, um DNA só, e que vamos ver como é que funciona isso daí. E foi assim, foi um trabalho de muito prazer mesmo de fazer, sabe, e sentir, e aprendi muito sobre teatro através disso daí, porque você vai entrando, né, para os caminhos assim da pesquisa e vai descobrindo mais coisas, né, que depois vieram enriquecer meu trabalho de direção também. Então, basicamente foi isso. Aí eu pedi um prefácio, né, para o Alberto Guzzi, que ele, tudo bem, vou fazer sim, levou o livro para ler, escreveu. Foi muito bom também, porque deu uma ajudazinha, um empurrão, assim, né? E foi assim que começou, né, essa primeira edição. Só que nessa primeira edição, eu coloquei muita coisa técnica, que depois, na segunda edição, eu tirei, porque já tinha envelhecido. A segunda edição sai 12 anos depois, né? Então, eu subtraí a parte técnica, falei, não vou colocar isso daí e vou dar prosseguimento ao que eu estava falando mesmo no livro, né? E foi isso que resultou a segunda edição, né? Com outras contribuições, outras coisas novas que não havia na primeira edição. Mas na primeira edição a parte de função estética está ali. E como você falou, a minha base foi mesmo a ciência da linguagem, né? O Jacobson, essas influências, né, do estudo da linguagem, das funções da linguagem, e eu peguei por aí, né, para poder investigar. E fui descobrindo coisas. Tinha feito um mestrado em linguística, mas assistia como ouvinte o mestrado de semiologia do teatro. Isso nos anos 70, final dos anos 70, que era no Brasil um pouco de novidade isso daí, né? Estava chegando, inclusive o professor era um canadense que veio ministrar as aulas e eu me interessei muito pelo assunto. Aí comecei a comprar livros de semiologia do teatro, né? E investigar melhor isso também trouxe muita contribuição. Eu acho interessante essa coisa de abrir, né, para outras áreas, assim, porque amplia muito, né, a possibilidade de descoberta, de exploração do som e tal. Então é isso. Né? Roberto, e nesse contexto de pesquisa, as pessoas que ainda não leram o livro e vão conhecer agora, qual é o formato metodológico que você usa para desenvolver as suas ideias dentro do livro? Você separa em capítulos e o que a gente pode encontrar dentro desses capítulos?
Então, eu abro com uma breve história, né, da iluminação, falando lá desde os primórdios dos gregos, que seria, no caso, falando do teatro mesmo em si, né, e a importância da iluminação natural, e depois venho até a entrada nos palcos fechados, no século XVI, e até chegar na eletricidade. Então, dou uma passada geral na parte de história da iluminação para as pessoas saberem mais ou menos as referências ali e tal. Aí você tem os elementos. Depois eu vou separando por a relação da luz com algumas coisas, né? Com visibilidade, quer dizer, aí entra a parte dos olhos e tal. Depois a relação com a realidade e o problema da representação. Esse é um livro ligado à estética, e não à técnica, né? Embora tenha algumas coisas técnicas bem básicas, assim, mas basicamente a minha pesquisa é mais na área de estética mesmo, de processo de criação, né? E esse processo de criação que eu trabalho nesse livro é a representação, é a capacidade que a iluminação tem de representar alguma coisa. E o que é essa representação, né? É interessante falar sobre isso, porque a luz, ela está dentro e está fora ao mesmo tempo, né? Ela faz parte daquela diegese, ou seja, daquela história, né, ficcional. Por exemplo, você pega uma peça, Romeu e Julieta, tá? Tem a história lá, tem o Romeu, tem a Julieta. Aqueles personagens, eles enxergam o cenário, eles enxergam o figurino, eles enxergam os objetos, eles ouvem as falas, tudo isso para eles é real, para os personagens. E para o público também, obviamente. A luz não, a luz é só para o público. O personagem não enxerga a luz. Então tem uma diferença muito grande nisso daí, né? Porque, claro que dependendo do que você vai fazer, se é um abajur ou se é um pôr do sol e precisa pôr na cena, a personagem pode falar, olha que lindo o pôr do sol. Mas de resto, se ela está numa janela e está batendo uma luz assim, lateral, nela, quem vê isso é o público. Então a iluminação existe para o público. E, claro, para os atores ali, né, também, mas essa é uma questão, inclusive, que os atores não sabem. O ator, você tem que tirar ele do palco para ele ver, fala, tá vendo a luz? Você está fora da luz, não aprenda o quê? Porque ele não está vendo a luz. Assim como ele não vê, a personagem também não vê. Eu não luz, por exemplo, agora, né? Se eu estiver lá fora, por exemplo, e o sol está batendo, não sei o quê, eu não vejo. Quem vê é a câmera. Quem vê é o olhar do outro. Então, eu comecei a enxergar tanto a iluminação quanto a música no teatro é só para o público. Ela pode ser também para personagem. Pode ser, as duas podem ser. O cinema divide muito bem isso, chamando de diegético e extradiegético, né, no que diz respeito à trilha sonora. Mas transportando essa denominação aí para o teatro, a gente vai entender que a luz, ela é um elemento que está dentro e com exclusividade para o público enxergar. Então, quando ela representa, ela participa desses dois lados aí, né? Ela vai representar alguma coisa. Então, é isso. Agora, eu abordo no livro a questão do espaço, a questão do tempo, né? O espaço cênico, como é que ele é, e como é que é o espaço dramático que vai se instalar dentro desse espaço cênico, o tempo cênico, tá? Que é a duração real das coisas, e o tempo dramático, que é onde a luz vai atuar, né? Então é isso. Então não vejo, depois disso eu comecei a não ver mais a iluminação como uma coisa somente dramática, mas uma coisa também de fora, que possibilita para o olhar externo, né, aquilo que está sendo mostrado. Tá? Mas é uma pegada, é uma abordagem bem voltada para a estética, né, mesmo para o processo de criação, muito mais do que para o lado técnico. Mas é claro que tudo tem a ver, né? Eu acho que é importante ressaltar isso daí. O que mais que eu falo ali? Deixa eu pegar aqui essa edição. Tá, dá uma passada na questão de realismo, né, de o que é a atmosfera, o que é a capacidade expressiva. Então, eu estudo sob o ponto de vista das funções da linguagem, quando que a luz é feita para o público,
diretamente preocupa em influenciar o público, que é o tipo da luz de show, por exemplo, né? Que essa é uma função. Quando que ela é feita para ela destacar o interior da personagem, a expressão do papel ali e tal, né? Então ela tem voltada para aquilo lá. Quando que ela é feita para ela mesma, ou seja, uma luz que fala da própria luz, que é a metalinguagem. Então todos esses processos aí que o Jacobson coloca na teoria dele, né, da linguagem, eu trouxe para a iluminação para poder ter um apoio para eu falar alguma coisa, eu vou inventar uma coisa, né? Então aí eu fui meio tateando essas funções da linguagem, função expressiva, função fática, função metalinguística, função poética e tal. E o nome que eu dei para o livro de função estética, se eu fosse seguir ao pé da letra, eu diria função poética da luz. Sim. Mas eu preferi o termo estética, que inclusive há uma Humberto Eco usa o termo estética, né? O Abraham Wallace também usa o termo função estética e o Jacobson usa função poética, mas é a mesma função. É aquela que, se você souber fazer uma letra para Nestlé, a Nestlé, né, emplaca. Agora, se você errar aquela letrinha, botar uma outra forma ali, um outro desenho, pode não dar certo. A Coca-Cola deu certo com aquele lá. Então, isso é função estética, é quando você pega o signo, a mensagem, né, e trabalha em cima dela de uma maneira, forma, sombra, luz, contraste, tom, né, um monte de coisas que vão dando um valor artístico mesmo da coisa, né, parte da arte mesmo. E isso foi o que me encantou quando eu recebi a cópia do seu livro, né? E isso eu estou falando em 2001, 2002, por ali. Porque saber o que eram os refletores, saber o que eram as posições, ângulos, lentes, né? Assim, equipamento, isso tudo eu já sabia na prática, porque a prática vai te mostrando isso, né? E de forma muito ágil. E a sede que eu tinha na época, e isso que faz me encantar pelo livro, era justamente isso. A iluminação se dá no diálogo entre as linguagens, né? Como é que ela pode transformar essa cena? Como é que eu crio uma atmosfera dentro desse processo? E esse livro, ele vem pelo menos na época, para mim, veio suprir plenamente, né, essa lacuna, e creio que hoje em dia, né, assim, a gente tem gráficas sobre iluminação atualmente, mas ele acaba sendo um marco e uma referência também, né, para os outros autores. E falando em referência bibliográfica, você falou que teve muita dificuldade em saber, em buscar as coisas. Esse livro, ele durou tanto tempo para ser escrito, né? E a sua maior dificuldade foi achar conteúdo para pesquisa e vir traduzindo. Conta mais para a gente como é que foi. Bom, eu pesquisava tudo, bom, o médio, o ruim e o ótimo, né? Tudo que falava sobre luz eu estava lendo. E algumas coisas eu descartava, outras coisas eu dava mais importância e ia buscar, né? Então tem alguns autores que eu focalizo aí, até eu anotei aqui. Um dos principais, bom, são os dois clássicos, Stanley McCandless, né? Que é um classicão lá da década de 20, sobre iluminação. Mas eu gosto muito do Richard Palmer, que acho que é um dos únicos, eu tenho um livro aí, que fala sobre a arte, a parte artística mesmo da iluminação, né? Estética da iluminação. Esse daí é bem específico. Gosto do Richard Pilbrow, que, embora seja um pouco mais técnico, ele acaba sendo profundo também, porque ele vai para a física e vai para a estética e fica fazendo um jogo assim, né? Não pode faltar a Jean Rosenthal, né, que é a Magia da Luz, que é um livro fantástico aí. O Max Keller também pesquisei muito. A Michelle Corrodi e o Klaus Splashhauser, não sei se é assim que fala o nome dele, um livro chamado Illuminating, que é bárbaro, entra na arte, entra na arquitetura,
e aí essa coisa que você falou de atmosfera, de ritmo, de não sei o que, é importante, né? Então, mais ou menos esses aí. Tem um outro do Seiji Russell, chamado Arquitetura da Luz, que eu também andei passeando por ali, né? Na parte de semiótica, eu fico com a Annie Oberstfeld, que só falta dormir com o livro dela, debaixo do travesseiro. O Patrice Pavie, né? Sim. Muito legal, conheci pessoalmente. Denis Bablé, também, que fala muito sobre os grandes iluminadores lá europeus, né? Que são importantes. E também algumas pessoas em Paris, biblioteca, vasculhei tudo que tinha ali em francês, Cinemateca Francesa também, para ver as coisas do Svoboda e né, tudo aquele material ligado ao cinema e tal. No início, a Cinemateca Francesa deu muita coisa assim. Falei, preciso ter contato com esses elementos. E assim, onde eu via a biblioteca, eu entrava, pegava tudo de luz e dava uma revisada, né? Então, e muita coisa também, minha cabeça já ia explodindo, entendia que eu escrevi, isso aqui é meu, esse aqui não é meu, esse aqui é de fulano, de tal. Milhões de referências, eu já não sabia mais. Não sei se você fez assim no seu livro também. Sim. Aí eu falei, quem vai saber disso, mas eu vou colocar, isto é meu, isto não é meu, isto é meu mesmo, isso daqui não é, isso aqui eu estou fazendo uma paráfrase, porque é importante isso, né? Porque você vai indo e vai descobrindo umas coisas muito interessantes esse negócio aí. Espero não ter colocado coisas assim, né, muito loucas, mas, nossa, história, né, história também, história da Grécia, história medieval, história da moda, história social, né, tem muita coisa dos trajes, e mesmo da moda, né, nessas épocas, traz elementos assim, que você vai construindo melhor a época, a pintura, o melhor possível, né? O cinema foi lá e expor tudo, mas é a base também para a gente ver a evolução da luz na pintura, é muito importante, né? Traz tudo aquele... Então, dessa primeira edição, foi isso daí. Agora, para a segunda edição, eu já acrescentei algumas coisas a mais, né? Estendi, ampliei alguns detalhes, atualizei muitos dados, né? Inclusive essa questão das montagens mais híbridas, né? Cênicas, usando recursos virtuais e projeções e não sei o quê e tal. Tive que correr atrás desse material aí para atualizar. E estou com uma enxurrada de novas informações para uma terceira edição. Eu quis fugir da escravo dessa atualização, mas na pesquisa a gente tem que estar sempre atualizando mesmo, né? Seja qual for a área, técnica ou estética, ou enfim, qualquer uma delas é sempre a mesma. Bom, o livro está aí, né? Tá na Amazon, né? Tá no Mercado Livre, tem milhares de preços, eu não sei, cada um vende por um valor que eu nem sei. Mas e as pessoas já devem estar lendo, né? Acho que isso daí que é importante, que essa informação possa chegar e disparar novos conteúdos, novas ideias, né? Da ideia à luz, da luz para a ideia, né? Sim. Desenvolvendo as coisas. É um trabalho mesmo que não termina nunca, né? Que a gente está sempre pesquisando. É engraçado, né? Porque é uma área interessante, mas eu acho que é fundamental, né? Tem a ver com os olhos. Se você apagar a luz, acabou o espetáculo. Sim. Pronto. Não é? Teve até um ator que eu briguei uma vez, que eu estava mexendo na luz, eu vou até o último minuto, até a última pessoa chegar ali na porta antes de abrir, eu estou mexendo. E aí, para com essa luz, não sei o que, eu desliguei tudo, eu falei, tá, então brilha agora. Aquelas crises de temporada assim, que você fala, poxa, né? Mas é isso, é um trabalho que não termina nunca, né? Mas é bom.
Eu vou entrar exatamente nesse ponto do trabalho que não termina nunca, né? A minha pergunta era voltada a essa relação da diferença do segundo, mas aí eu já parto um pouco avançando, que você já falou um pouquinho disso. O que a gente pode esperar, por exemplo, uma terceira edição de novidade em relação a esse livro 1 e livro 2? Uma nova edição, porque é muito nítido a evolução que tem do mecanismo técnica no primeiro, mecanismo visualidade e concepção de luz e tempo, que é onde eu sou apaixonado na parte dos teus livros, principalmente quando fala da luz e o tempo, do tempo psicológico, do tempo real, do tempo presente, do tempo imaginário, né? E se a gente for pensar numa terceira edição, nessas pesquisas que você já vem desenvolvendo, onde que a gente pode deixar o gostinho para as pessoas aqui de interesse já em vislumbrar essa terceira edição? Então, é o que eu falei aí bem no começo. Esse livro, né, as duas edições, trabalham com a representação, tá? Uhum. Tudo é representação e tudo sempre será representação, né? O problema é que a representação é explícita. Nesse livro, trabalha com a representação explícita. Então, isso daqui para fazer tal coisa, para criar tal efeito, para não sei o quê, papapá. Quer dizer, função, né? Aí eu vou desenvolvendo para entender que a luz não pode ser um trabalhador do palco, ela não pode ser em função da cena, sabe? Ela também pode ser, né, e tem exemplos maravilhosos, nossa, a respeito disso daí, mas ela não pode ser pensada somente isso. Então, eu venho pensando a luz não como um elemento à parte, mas um elemento que está dentro da cena, que eu não preciso representar a cena. Ela está de tal forma ligada que a representação da cena e a luz como ação, o todo, entendeu? Não é aquela coisa híbrida. Eu penso muito mais numa luz mestiça do que numa luz híbrida, que metade isso e metade aquilo, entendeu? Eu queria uma coisa mais junta, assim, como a luz do sol, que está em nós. Ela não vem para criar efeitos sobre mim, sobre você. Ela vem porque ela vem. E se ela vai, ela vai. E esse estar dela, estando no corpo, na matéria, na terra, que é o X da questão. Tá difícil, porque eu estou indo assim e tal, né? Mas assim, ultimamente os espetáculos que eu tenho montado são assim. Eu não penso agora é uma cena triste, agora é uma cena, não. Eu entro com a luz e peço que os atores trabalhem com ela e dê importância para ela e construam ela, e ela construa a cena. E não eu assistir um ensaio e entender o que é para fazer, daí vou lá e faço também, porque aquilo já está sendo dito por palavras, está sendo dito por música, está sendo dito por cenário, está sendo dito por figurino. Por que eu vou dizer por meio de luz? Então, essa coisa da representação. Entendeu? Assim como eu penso que não só a luz ela deva ser casadinha com a cena e não representar a cena, como todo o resto que está no teatro, tem que acontecer sem perder a sua autonomia e tem que funcionar junto. É uma forma de você tirar a autonomia a autoridade do texto. Está tudo preso naquele texto, naquele roteiro, parece novela, televisão. Não é assim que eu penso a coisa. Eu acho que isso daí chegou, já exauriu, já deu o que tinha que dar. Funciona para fins comerciais e tudo, mas a gente teria que expandir um pouquinho mais esse entendimento e criar uma cena inteira, fazer com que o teatro fechado seja igual ao teatro de rua, sabe? A luz está, entra e sai a hora que ela quiser, e pronto, não precisa alguém ficar fazendo barulho de trovão com imagem né, piscando, não precisa dessas coisas, esses recursos artificiais. Então isso daí me cansa um pouco. Aí eu falei, bom, já falei sobre a função estética representativa dela, agora eu preciso trabalhar, né, o que ela pode trazer em termos de potência mesmo, semiótica, e de energia, né, de força que não seja explícita, que seja invisível, impalpável,
e não sei onde ela está, não sei como ela é, mas ela está estando. Entendeu? É uma coisa meio louca, mas quando tiver mais delineado e ver se a gente consegue andar um pouquinho mais, né, nisso daí. Não é a palavra final, mas é por onde caminha a pesquisa mesmo, né, avançando mesmo por outros recursos. Tá certo, Wallace? É mais ou menos isso? Ah, perfeito. Eu achei incrível, assim, eu já fico curioso nesse lado mais experimental agora, de trazer essa luz para o feito, por fazer, né? Eu acho que seria mais nessa pegada do fazer conjunto, né? Isso já me dá um ânimo, assim, de querer devorar essa nova leitura que vem de você. E aí, pensando também, né, nessa relação do experimental, e vendo que hoje, por exemplo, existe mais autores brasileiros que estão escrevendo sobre iluminação, se a gente for pegar alguns deles que possam inspirar você para essas novas experimentações literárias, quem deles você ultimamente tem lido e tem se inspirado nos autores brasileiros para poder entrar nessas novas ideias? Eu tenho acompanhado na medida do possível, né, desde essa pessoa que está ao seu lado, o Marcelo. Hoje mesmo pedi umas coisas aí para ele, umas fotos e tal, que eu acho muito legal. Eu tenho visto alguns trabalhos, tem o trabalho do Tudela, tem as teses das meninas aí, né, da Cláudia Ben, nossa, tanta da Nádia, né, de outras pessoas que vêm escrevendo, que eu leio também as teses, eu acompanho pela internet e tal, e tem coisa muito interessante, né, inclusive não só na área de teatro, como na área de dança. Fica difícil dizer nomes, você sabe que a primeira ideia de publicar um livro, ele acho que nem sabe disso, acho que eu já falei para ele, mas eu não sei se ele lembra, uma vez que eu me encontrei com quando foi, acho que em Vitória, eu não sei se foi em Vitória, foi em Goiânia, que eu me encontrei, que eu tinha feito uma montagem, e essa montagem foi de Vitória para Goiânia, né? Mas é o nosso iluminador do Rio de Janeiro lá, vocês conhecem bem, que esteve lá acho que ano passado, né, lá em Florianópolis. Eu estou perdido com a pandemia. Jorginho, né? Oi? Jorginho? Quem? Jorginho de Carvalho? Jorginho, exatamente. Acho que foi em 2017 que ele estava lá, né? Sim. Estava o pessoal lá do Rio de Janeiro. Eu comentei com ele, né, que eu tinha combinado com ele de escrever um livro. Eu falei, vamos fazer um livro. Eu não tenho tempo, não sei o quê. Eu falei, eu vou escrevendo, vou mandando para você vai escrevendo, vai mandando para mim, a gente faz um livro. Não rolou, infelizmente, porque ele era uma pessoa, assim, para mim, era, assim, um mito, né, porque eu conheci o Saraiva, a gente se encontrava muito em festivais de teatro. Milton Saraiva. Também. Né? E conversava muito sobre iluminação, que você está lendo, que você não está lendo, blá, blá, blá. E aí eu sempre comentava com ele de Jorginho de Carvalho, que eu tinha visto alguns espetáculos, inclusive Trate-me Leão, Puleira dos Anjos e outros, e eu falava, nossa, cara doido, fazia aquelas coisas que me impressionava muito. E alguns artigos que ele escrevia, acho que no Cadernos de Teatro, eu não sei, lá. E aquilo ficou na minha cabeça, de conhecer esse cara. E quando eu conheci, uma pessoa super simples, né? Como ele é, maravilhosa. Mas, infelizmente, não rolou isso. Nossa, água na boca aqui, gente. Jorginho, aproveita essa pandemia. Faça esse convite para ele, que eu acho que ele tá passando por um tratamento muito longo, né? Problema no tireoide, etc. Então ele tá com tempo. Aproveita vocês dois, por favor! Então, e naquela época, Marcelo, isso foi o que? Foi nos anos 80. Inclusive, nessa peça estava Carolina Ferraz, tinha dirigido ela lá em Goiânia, no início da carreira dela, lá em Goiânia, aí perto de você, e
Mas é assim, eu não tinha dimensão do que era fazer essa pesquisa, quanto tempo que ia levar, como é que a gente ia fazer essa troca de informações e tudo, né? Mas a gente depois vai conhecendo as pessoas e vendo, né? Mas é uma pessoa que eu admiro muito. Você falou de iluminadores, eu citaria esse daí, que é paizão mesmo, porque está lá nos primórdios ainda, e trabalhou com um grande espetáculo, né? Gosto muito do Wagner Pinto também, esse que esteve no último encontro que a gente teve lá em Florianópolis, né? Do Gerald Thomas, que tem um capítulo inteiro da iluminação dele, mas nunca soube exatamente quem que fazia a iluminação, se era ele ou o Thomas, porque eu me correspondi com o Gerald Thomas aí quando estava fazendo essa segunda edição, e eu não sabia, eu achava que era muita coisa dele. Agora, eu também não sei. De qualquer maneira, é uma luz muito que veio num momento, no final dos anos 80, que revolucionou a cena, né? Não só o teatro que ele fazia, o Thomas, como a própria iluminação que ele propunha. Eu acho que foi uma grande contribuição. A dança já vinha fazendo esse tipo de coisa, mas aquele negócio, nem o público de teatro não assiste dança e o público de dança não assiste teatro, então as coisas foram acontecendo. Como eu estava nos dois, minha mulher é bailarina, coreógrafa, minha filha também, e meu filho é músico, então a gente fica fazendo assim, e faz tempo já acompanhando essas áreas aí. Mas quando ele traz para o teatro uma outra versão. Ele vem lá por 85, em 82, 83, eu resolvi fazer uma iluminação inteirinha lateral. Cortei todas as outras, falei só lateral, dos dois lados. E falei, nossa, é possível fazer só isso daí, né? E a peça correu e tal, foi legal. Aí, logo depois, eu vi a Electra Concreta do Thomas, que era só lateral também, né? Basicamente, ela toca aquelas telas que ele punha ali e tudo. Falei, então, é uma coisa que vem da dança, e não era invenção minha, isso já vinha do Nicolás, do Bob Wilson e tudo mais, né? Então, a gente vai aproveitando essas influências e somando. Então, são mais ou menos esses nomes aí que a gente vai lembrando e falando. Tem muita gente talentosa, muita gente escrevendo, pegando por outros meandros, né, o fenômeno, que é muito amplo mesmo. Mas acho muito interessante o caso da Nádia, né, fazendo esse trabalho em cima da performance, e o caso da Cláudia Ben, fazendo uma pesquisa maravilhosa também, de um olhar mais filosófico, mais assim, o que é muito interessante também. A gente vai chegar lá, viu, Wallace? Vamos sim. É gostoso ouvir você falando sobre a sua admiração pelas pessoas que você conhecia, mesmo de ler ou de ver os trabalhos, no caso do Jorginho, né, mas que você não conhecia pessoalmente. Esse nervosismo eu também senti no dia que eu te conheci, lá em Florianópolis, né? Quando o Ivo me falou que, nossa, o Roberto Gil vai estar aqui, eu fiquei com aquele frisson de nervosismo, né? Porque não é todo dia que a gente encontra uma pessoa que a gente admira, né? E é muito bom poder ouvir essa admiração também que você tem pelos outros colegas, né? Pela essa estrada que a gente vai construindo, né? Uma vez eu estava conversando que da primeira vez que eu lhe vi, eu fiquei meio assim, eu congelei, né? Eu não consegui falar com você, né? Eu passei um tempo até falar com você. Porque é muito diferente, né? Mas eu fiquei muito feliz com a recepção também. Depois, quando a gente começou a conversar durante o evento e pós o evento, né, eu vi que realmente as pessoas não são esse mistério todo que a gente faz. Tem uma essência carinhosa ali em todo mundo, sabe? Tá todo mundo ali querendo se ajudar e querendo se entender. E eu acho que um dos motivos para a gente estar aqui, eu e o Marcelo fazendo esse trabalho, é também trazer mais pessoas para que a gente possa fazer essa interação, sabe? Tanto conhecer o trabalho dessas pessoas, no caso agora, nesse programa que a gente fala sobre literatura e sobre os livros, mas para que desmistifique essa ideia de que aquelas pessoas são inatingíveis. Né? Então é muito gostoso poder te ouvir disso, né? E aí, nesse sentido, já para a gente dar andamento nesse programa de hoje, eu queria que você falasse um pouco para a gente. Você já falou um pouquinho, que já está onde a gente acha o livro, e a gente também vai deixar a descrição aqui no canal, mas aí eu queria que você fizesse umas considerações finais sobre esse programa de hoje e sobre o livro, para que as pessoas possam ter mais uma vez aquele gostinho de correr atrás e comprar o livro.
Olha, eu diria o seguinte, que ali você tem, no livro, né, na leitura do livro, você tem contato com uma coisa muito ampla, não fica preso somente na iluminação, mas você pode ser fotógrafo, você pode ser cineasta, você pode ser videomaker, você pode ser da dança, pode ser da música, pode ser da arquitetura, tem coisa ali para você navegar, entre aspas, né? Porque não está voltado estritamente para o palco, para o teatro e para as coisas do teatro que nós que fazemos conhecemos, e nem para as coisas da arquitetura ou para as coisas mas de um modo geral é um estudo de estética, né, de processo de criação e de leitura e de fazimento, vamos dizer assim, do signo e ao mesmo tempo de leitura do signo, né? E interessa a todas as áreas que lidam, pelo menos, com as artes visuais, né? É sempre interessante, tanto que eu dei aula já de design de interiores, de iluminação para design de interiores, que eles liam um livro e a gente trocava figurinhas a respeito, né? Porque também você pode aplicar aquelas coisas ali no seu ambiente, você vai fazer um restaurante japonês, uma discoteca, sei lá, uma loja, alguma coisa assim, e pode usar alguns recursos assim de luz, né? Então o livro ele abre para isso daí. Eu acho que ele não se fecha exclusivamente na iluminação cênica, mas ele é bem amplo, né? Sem querer ele acabou sendo, porque eu fui pegar mesmo na questão da linguagem, não especificamente da iluminação. Por isso que é função estética da luz e não da iluminação, né? E tem a luz aberta aí para... Haja luz, né, Marcelo? Sim, haja luz, gente. Mais luz, melhor. É o que a gente está precisando nesses últimos dias. Roberto, assim, saiba que é um prazer imenso, sempre, é a segunda vez que você está presente nesse canal. Quem não assistiu ele no Criação, vai estar passando um bannerzinho aqui em cima com o link para vocês assistirem também, que é maravilhoso. Vocês vão entender essa coisa de estar mexendo na luz até o último momento. Para mim é sempre um prazer poder ouvi-lo. Por mim, a gente ficava aqui assim, aqui 4 da tarde, aqui 4:30, eu ficaria esse fim de tarde batendo papo com você maravilhosamente bem. Ai, assim, é uma honra, assim, quando o Wallace falou que quando te viu pela primeira vez travou, aconteceu a mesma coisa comigo, assim, eu olhava assim, gente, ele é minha referência bibliográfica. Gente, foi com ele que as coisas me despertaram, assim, é que eu comecei a entender como pensar a luz, e depois eu percebi que os deuses são tocáveis, né? E eu agradeço muito, 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 muito mesmo. Eu tenho você como um dos meus grandes mestres, e ter a oportunidade de falar com você e a oportunidade de poder proporcionar que outras pessoas indiretamente possam te ouvir também, nossa, assim, é encantador para mim, é encantador. Eu só tenho muitíssimo a agradecer e dizer para essas pessoas que estão nos assistindo que vejam. Vale a pena. Tem a segunda edição também. É um livraço. Pode falar da segunda? Claro. Que é o mesmo. Tá vendo aí, então? Sim. Tá? Sim. É um livraço, gente. Livraço. Qualquer um dos dois. Recomendação. É livro de cabeceira, gente. É livro de cabeceira. É um livro de inspiração, assim. Não é um livro para você ler e guardar. É um livro para você rever sempre que precisar. O meu livro fica no lugar mais fácil da minha estante. Para que toda vida que eu tenho um trabalho novo, que eu vou rever as coisas, eu vou reler de novo. E não é que o conteúdo não é absorvido, mas o conteúdo é tão gostoso de rever que cada vez que eu leio, eu acho uma coisa diferente. E eu acho uma ideia diferente. E aí é como você falou, Roberto, que o livro ele não é sobre iluminação, ele é sobre ideias. Então ele é sobre luz, ele é sobre como você ver essa perspectiva da luz, como filosofar com essa luz, como trazer essa luz, a essência dessa luz para o palco, né? Eu acho isso lindo no livro. E muito obrigado por estar com a gente, para a gente poder abrir essa nova página da Ideia Luz, esse nosso canal que são sobre livros, né?
para a gente foi unânime quando sentamos e dissemos, tá, quem vai abrir o programa? Roberto, que é o nosso querido Roberto, né? Muito obrigado por estar com a gente. Sei que você vai estar aqui com a gente em outras participações, porque a gente vai pegar esses seus outros livros e debulhar aqui. Mas esse fica por aqui, por enquanto. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o vídeo, né? Esse é o Da Ideia à Luz Livros. Não esqueçam de seguir o canal, compartilhar o vídeo, deixem seus comentários, suas dúvidas e curiosidades na caixa de diálogo embaixo do vídeo, para que depois o Roberto possa responder vocês e a gente também possa responder vocês. Não esqueçam de deixar também outros livros para que a gente possa falar aqui no canal. Então, de todo, muito obrigado. Obrigado, Roberto. Pix. Aqui em cima, pertinho do Marcelo, ó, tem um quadrinho que é o nosso Pix. Então, quem quiser ser amigo ou amiga do canal, pode ir lá, lê esse QR Code no seu celular e faça uma doação, seja ela de qualquer valor, para que ajude esse canal, para que a gente possa estar investindo sempre melhor aqui e trazendo mais informações para todo mundo. Não é isso? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Roberto. Muito obrigado, pessoas. Obrigado pela Obrigadão, convite. Roberto. Tá, foi um prazer. Nossa, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Tchau, gente. Nos vemos no próximo Da Ideia à Luz livro. É isso aí.